Então, meus queridos, por que essa insatisfação? Por que essa luta interior? Por que esse conflito? Porque o ser humano não é um animal apenas. Ele pode até ter resquícios da evolução animal na sua constituição, mas ele tem uma demanda de preenchimento de sentido e significado na sua vida que um animal não tem. Por isso dizia o Dr. Viktor Frankl, que foi discípulo direto de Freud e criou a logoterapia. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente numa palestra na PUC de Porto Alegre. Ele dizia, depois de preso em 4 campos de concentração durante a guerra, porque era judeu, a Segunda Guerra Mundial, ele dizia que lá viu pessoas darem a vida por um sentido, trocarem sua posição na fila do gás, libertarem um outro, às vezes até desconhecido, mais jovem ou o que fosse. E ele diz que Freud não previa esse tipo de ação heróica. Freud dizia que perante o perigo as pessoas reagiriam apenas como animais. Por outro lado, ele também disse, vi pessoas que chegaram à liberdade depois da guerra e aí se suicidaram porque não encontraram mais os parentes que nela haviam falecido. Então, sobreviveram a todas as agruras de um campo de concentração, quando finalmente estavam livres, aí não queriam mais viver. Conclusão, era por causa, a motivação daquele indivíduo era encontrar aquela pessoa amada. Então, por mais trágico seja o caso, ele sintetizou isso da seguinte forma, que o ser humano tem uma necessidade de ter um sentido para a vida. E nesse sentido, ele é capaz de dar a vida por um sentido e é capaz de retirar ou dar fim à sua própria vida, se nela um sentido ele não encontrar. O animal não tem esses problemas, nem tem as disposições heróicas de dar a vida por uma causa. Então, este aspecto nos faz lembrar, talvez, quem sabe, a questão do destino e do livre-arbítrio como tendo a ver com o desenvolvimento da nossa capacidade de fazer escolhas segundo os valores que nós damos às coisas, e daí a questão do discernimento, que distingue entre o real e o irreal, entre o que dura e o que não dura. E por isso nós colocamos o ponto do discernimento como um ponto fundamental no nosso exercício de planejamento existencial. Eu citaria uma passagem de um dos mestres que teria influenciado a fundação da Sociedade Teosófica, que diz: como podes discernir o real do irreal, o verdadeiro do falso? Somente através do autodesenvolvimento. Como conseguir isso? Primeiro, precavendo-te contra as causas do autoengano. E tu podes fazer isso consagrando uma certa hora ou horas fixas a cada dia, totalmente só, à autocontemplação, ou seja, à meditação. A escrever, a ler, a purificação das tuas motivações e ao estudo e correção das tuas falhas, ao planejamento do teu trabalho na vida externa. É essa frase que nos levou a criar o exercício de planejamento existencial. E essas horas deveriam ser reservadas como algo sagrado para este propósito. E ninguém, nem mesmo teu amigo ou amigos mais íntimos, deveriam estar contigo naquele momento. Pouco a pouco a tua visão clareará. Tu descobrirás que as névoas se dissiparão, que tuas faculdades interiores se fortalecerão e tua atração por nós ganhará força e a certeza tomará o lugar das dúvidas. Então, é pelo aprofundamento da nossa consciência que esse aspecto espiritual, que é a sabedoria que faz as escolhas, tendo em vista o objetivo eterno da alma, e não apenas os objetivos interesseiros ou transitórios dos corpos, é que vai caracterizar a longo prazo um destino mais sábio,
ou um destino mais tolo, a partir talvez das mesmas oportunidades, como no caso dos irmãos gêmeos, eu estou sugerindo que no início da vida poderíamos pretender assim demonstrar. De outra forma, a ideia também do aspecto, vamos chamar assim, de pré-determinação, tiraria o sentido da vida. O bispo Leadbeater, no seu livro sobre o homem de onde convém para onde vai juntamente com a Nibeza, cita, ou nós citamos sobre a astrologia dos antigos caldeus, que é das origens da astrologia ocidental. Contudo, não há dúvida de que os caldeus estavam certos ao afirmarem o poder da vontade humana para modificar o destino kármico do indivíduo. O karma pode colocar um homem em determinado ambiente, ou sob certas influências, mas não pode impeli-lo a cometer um crime, ainda que esteja em circunstâncias tais que se veja necessitado de muitíssima resolução de sua parte para não perpetrá-lo. Assim, nos parece que então, como agora, a astrologia não vai além de prevenir o homem das circunstâncias em que terá de se encontrar em tal ou qual época. Mas o definido vaticínio de sua conduta em tais circunstâncias só pode basear-se teoricamente em probabilidades. Ainda que saibamos que essas probabilidades estão muito próximas da certeza, no caso do homem abúlico da rua. Quer dizer, um homem sem força de vontade fica ao sabor das estrelas, e dos ventos e das correntezas. Mas uma pessoa que tem autodeterminação e desenvolveu habilidade, pode fazer o zigue-zague, ir bortejando e chegar a outro porto. Nesse sentido, ela tem que estar desperta, consciente das suas escolhas. Eu acho que vale dizer a função, talvez, do astrólogo seja, então, lançar umas pedrinhas ou dar um grito para ver se o indivíduo que dorme na canoa desperta a tempo de mudar ainda o seu destino. Porque também se ele acordar só na quina da cachoeira para dar aquele berro hollywoodiano antes de cair, aí não adianta mais. Nós temos que avisar com uma antecedência razoável e ver se a pessoa, a partir de então, toma um rumo diferente e consegue, quem sabe, minimizar uma tendência negativa, ou por que não aproveitar a ocasião de uma posição favorável ou positiva. Nesse sentido, a data mais inexorável, que alguns imaginam seja a da morte, também é mencionada pelo Sr. Leadbeater numa outra passagem de Vida Interna, que é outro de seus livros, e nós citamos aqui. É provável que, na maioria dos casos, a maneira e o momento exato da morte não sejam fixados antes nem do momento do nascimento. Os astrólogos dizem que, em muitos casos, não podem prever a morte da pessoa cujo horóscopo elas estão examinando. Eu já, em condições eticamente, vamos dizer, sob controle, porque uma das questões é não citar para a própria pessoa, mas já acertei datas de morte. Inclusive, um dos casos que eu me lembro, foi previsto 3 dias seguidos, porque a pessoa já estava desenganada, mas ela morreu na primeira e foi enterrada na segunda. Me chamaram para o enterro como se eu fosse uma divindade ou algo parecido. Disse, bom, é apenas o uso de uma técnica. Se vocês olharem principalmente o mapa dos parentes, costuma haver uma perda. No próprio indivíduo, não raro, há uma libertação, como era no caso. No mapa da própria pessoa, nem sempre se descobre. Porque se as condições são de muita aflição, os ângulos podem ser favoráveis no momento da morte para libertá-la de um certo sofrimento. Eles mencionam, os astrólogos, que em certas épocas as influências maléficas são fortes e que a pessoa em questão poderá morrer. Mas, se não morrer, sua vida continuará até outra ocasião em que os aspectos malignos novamente a ameaçarão e assim por diante.
Pode ser que essas incertezas representem pontos em aberto para decisões posteriores, dependentes das modificações introduzidas pelas ações da pessoa durante a sua vida e pelo uso que fez das suas oportunidades, com o que concordamos plenamente e por isso até inserimos como um reforço do nosso argumento nessa tese. Ou seja, o uso das oportunidades que a pessoa faz pode encurtar ou prolongar a sua vida, não é? Agora, há certas datas em que nós vamos chamar pontos críticos. Se a pessoa não veio a falecer num dos pontos críticos, muito bem visto, por exemplo, uma oposição, uma quadratura de planeta significativo, ela vai sobreviver até a próxima angulação, e isso dá um período de tempo de uma sobrevida significativa, talvez de anos, até que ângulos suficientemente desafiadores criem uma nova situação crítica. Enfim, dizia também Krishnamurti, eu digo que é possível quebrar essa continuidade do karma, mas somente quando o indivíduo compreender as operações do karma, que não é estático, pré-determinado, mas uma coisa viva que tem movimento. Nós estamos continuamente introduzindo novas forças e, portanto, alterando o resultado final. Esse é o sentido da nossa exposição hoje. E, nesse sentido, eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade e sugerir que continuem refletindo sobre a questão do karma e do destino, porque o importante é que nós cheguemos às nossas próprias convicções.